ai. Irmãs, graças a Deus, meu coração está tão feliz da gente estarmos juntas novamente. Eu estava vindo para cá, né, e falei assim, Ricardo, que bênção, né, podermos de novo reunirmos, estarmos começando as nossas atividades mensais. Que gostoso poder ter esse momento nosso, né, isso é tão gostoso, né, então, meu coração está muito feliz da gente estar começando as nossas atividades e com um tema tão maravilhoso, né, que é este tema. Nosso tema do ano é devoção e piedade. E durante o ano não, né, desse segundo semestre. Então, e o tema de hoje é um coração piedoso. O tema da palestra de hoje é esse. E durante os meses que virão, nós vamos estar sempre o tema geral, que é devoção e piedade, e depois as palestras em torno disso. Irmãs, este assunto ele é tremendamente importante e ele é tremendamente urgente para nós, porque a Bíblia é um livro sobre piedade, né? E então esse tema sobre piedade, ele é muito importante para nós. E hoje eu queria que nós abríssemos a Bíblia para ler em Tito 2, de 11 a 13. Vocês receberam, algumas irmãs receberam uns versículos, e à medida que eu for falando o versículo, quem recebeu o versículo, levante e leia. Esse versículo agora, já teve alguém que recebeu ele, mas eu vou ler ele mais lá na frente da palestra de novo. Então quem recebeu esse agora não vai ler, tá? Vai ler depois que eu pedir de novo. E à medida que eu for citando os versículos, aí você levanta e leia, como diz meu marido, com voz de trovão. Então vamos ler. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa, nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança e a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Irmãs, quando eu comecei a preparar, quando me falaram falar sobre esse tema, e eu fiz vários escritos, aí conversando uma vez com a Elaine falou, gente, mas eu escrevi demais, eu escrevi 5 páginas, eu falei, Elaine, eu escrevi 25, eu estou perdida. Aí a gente conversando, a gente achou bem interessante, né? Porque é um tema muito amplo, tem muito assunto, né, sobre esse tema. E eu achei interessante que este versículo, depois quando eu estava tentando resumir, diminuir, tirar e colocar também, esse versículo falou profundamente ao meu coração. Eu entendi que esse era o versículo chave. E a partir dele, eu desenvolvi tudo que nós vamos estar conversando hoje. Então eu vou falar dele mais lá na frente. Então esse versículo é um versículo muito rico. Irmãs, eu vou abordar esse tema em 4 partes. O que é piedade, primeiro, né? O que é piedade. O segundo, despir e revestir. A graça nos ensina a piedade. E depois um resumo. O que é piedade na prática? E o que é piedade para você? O que vem na sua cabeça quando você escuta essa palavra piedade? É espiritualidade? Mentalidade? Relacionamento ou comportamento? Eu queria pedir para que você converse um pouquinho com a sua vizinha aí do lado. E o que define piedade para você? Conversa sobre isso. Piedade para vocês é o quê? É espiritualidade? Mentalidade? Relacionamento ou comportamento? Com que palavra você define piedade? Piedade, ela é espiritualidade. A prática da piedade é ao mesmo tempo que a prática da devoção. A piedade, ela é desenvolvida
por meio do nosso crescimento espiritual, como consequência das nossas experiências com Deus. Através da oração, através da leitura da palavra, da meditação, da adoração de coração, da comunhão com os santos, que nós chamamos isso de práticas espirituais ou disciplinas espirituais, que são os meios de graça que o próprio Deus estabeleceu para se revelar a nós e para que nós tenhamos relacionamento com Ele. Então, piedade é espiritualidade, e nós desenvolvemos a espiritualidade pelos meios de graça estabelecido pelo próprio Deus, que é oração, meditação na palavra, leitura bíblica, comunhão com os santos, uma adoração de coração. E Paulo, nessa carta, ele realça a piedade como algo que nós devemos perseguir e praticar. E é interessante que ele faz uma comparação, com o exercício físico. Como nós temos que exercitar o nosso físico para desenvolver os músculos do nosso corpo, nós também precisamos de exercitar as disciplinas espirituais para desenvolver piedade. E essa comparação é interessante, que a piedade é para tudo proveitosa, né? E o exercício físico é para a gente ter um músculo desenvolvido, né? Então, e eu li uma frase de João Calvino que nos ajuda a entender isso um pouco mais. Ele diz assim: a verdadeira piedade consiste em um sincero sentimento que ama a Deus como Pai, enquanto o teme e o reverencia como Senhor, abraça a sua justiça e teme ofendê-la mais que a morte. A primeira coisa, um sincero sentimento que ama a Deus como Pai. Irmãs, as práticas espirituais, ela tem o objetivo de nos fazer conhecer a Deus e amar a Deus como Pai, de uma forma honesta, de uma forma sincera. E isto fala de quê? De intimidade, isto fala de relacionamento, isto fala de andar seguro no amor do Pai. Quando crescemos no entendimento da nossa filiação, nós também compreendemos a nossa verdadeira identidade em Cristo, né? Somos filhas de Deus. Em Romanos 8:15 fala assim: mas recebeste o Espírito de adoção, de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai, né? E Abba Pai significa paizinho, meu pai, né? Deus nos chamou para que a gente tenha relacionamento com Ele, como um filho tem com um pai, né? Irmãs, mas naturalmente a nossa visão da paternidade de Deus, ela é distorcida por causa da queda e também por causa do nosso referencial, paterno. O exercício das práticas espirituais, ela vai nos ajudar a ter uma visão correta de Deus como Pai. E Ele vai restaurando essa visão dia a dia. Irmãs, eu tenho uma experiência muito grande nessa área, porque eu tinha uma visão muito distorcida de Deus como Pai. Logo que eu me converti, eu achava assim, eu não gostava de chamar Deus como Pai. Eu não gostava de chamar Deus de Pai. E eu achava interessante, eu achava engraçado que isso me incomodava tanto, porque às vezes até quando eu estava perto de alguém que orava e falava pai, paizinho, né? E aquilo me incomodava muito. Porque a minha visão paternal era uma visão ruim, por causa do meu referencial paterno. Então eu via Deus como aquele homem, né? Entre aspas, todo poderoso, que tinha um cajado enorme na mão, e se eu fizesse qualquer coisa errada, ai de mim. Um Deus bravo e que não quer nem saber, eu tinha que obedecer e pronto, acabou. Porque esse era o meu referencial paterno, eu tive uma educação, meu pai era um homem muito rígido, né? Tinha muitas qualidades, mas ele era muito rígido. Então essa era a minha visão de Deus, por causa da minha influência, por causa do meu relacionamento, da minha visão, do meu referencial paterno. Irmãs, e à medida que nós praticamos, né,
como que é o primeiro ponto que ele fala, né? Um sincero sentimento que ama a Deus como Pai. Nas nossas práticas espirituais, Deus quer restaurar em nós a nossa visão de Pai. O nosso amor a Deus como Pai. E é um amor sincero, um amor verdadeiro. Isso fala de relacionamento, como eu já falei, de intimidade, né? Irmãs, e enquanto nós vivemos, nós vamos estar sendo restaurada. Nós vamos estar sendo, que mesmo aqueles que teve um referencial bom paterno, por causa do pecado, a nossa visão ainda paterna de Deus, ela é distorcida. Porque a nossa visão de Deus é distorcida por causa do pecado. A segunda coisa, enquanto o teme e o reverencia como Senhor. A primeira, um sincero sentimento que ama a Deus como Pai. Enquanto teme, que é a segunda, e o reverencia como Senhor. Ao mesmo tempo, irmãs, que nós vamos crescendo no entendimento da nossa filiação, que somos filhas do Criador de todas as coisas, um sincero sentimento de amor por Ele vai crescendo e vai brotando no nosso coração. E também desenvolvemos um temor e o reverenciamos como Senhor e Deus de todas as coisas. As práticas espirituais, irmãs, querem nos levar a reconhecer a Deus como o único Pai e o único Deus verdadeiro, soberano e Senhor sobre todas as coisas. Este conhecimento da grandeza e do poder de Deus, ele me leva a temê-lo e ele me leva a reverenciá-lo em uma vida de temor e de obediência. A terceira coisa, abraça sua justiça e teme ofendê-lo mais que a morte. Primeira, um sincero amor que ama a Deus como Pai, enquanto o teme e o reverencia como Senhor. Abraça sua justiça, a terceira, e teme ofendê-lo mais que a morte. Irmãs, as práticas espirituais, que são os meios de graças, que são as disciplinas espirituais, me mostram dia a dia a gravidade do meu pecado. E ao mesmo tempo, ela me mostra a justiça de Cristo, que também é minha, pelos méritos de Cristo, porque ela foi imputada a nós, ela foi imputada a mim. Eu não preciso fazer nada, porque tudo foi feito por Cristo. Né? Quando nós começamos a entender, irmãs, o que aconteceu na cruz por nós e em nosso favor, nós começamos a entender a grandeza da nossa salvação, da salvação que nós temos em Cristo. E isso nos leva a temê-lo, isso nos leva a reverenciá-lo, isso nos leva a amá-lo, isso nos leva a querer fazer sua vontade e agradá-lo, né? E temê-lo, né? Mais que a morte. E eu achei muito interessante, eu conheci uma moça que, ela era uma estudante de direito muito exemplar. E ela passou em direito muito bem, depois ela fez um concurso público, e ela passou no concurso público da primeira vez que prestou, e ela foi trabalhar nessa área, né, como advogada de alguns políticos. E ela trabalhou ali tendo um excelente salário, tinha vários privilégios, que ela falava, Roseli, eu tenho 2 motoristas e 2 carros à minha disposição, e um salário excelente. E ela veio de uma família assim, muito simples, muito pobre. Aquilo para ela era uma grande vitória e era algo que realmente ela precisava. Né? E ela começou a trabalhar toda feliz, toda alegre, né? E também desenvolver a graça, porque ela era uma menina muito temente a Deus. E depois de 2 anos que ela estava ali, irmãs, ela veio aqui para Maringá e falou, Roseli, eu vou ter que sair. Eu falei, você vai ter que sair? Eu falei, mas por que você vai sair? Ela falou, Roseli, não dá, para mim não dá. Porque eu sinto que eu nesse lugar eu estou desagradando a Deus, porque eu tenho que fazer muitas coisas que não agrada ao Senhor.
Mas muda de função, né? Eu tentei argumentar com ela, muda de função, Ela falou, não vai ter jeito, eu já tentei, não tem jeito. Eu vou ter que sair desse trabalho e eu vou ter que renunciar a isso mesmo. E ela, irmãs, renunciou a esse trabalho, que para ela era algo necessário. Nesses 2 anos ela já tinha comprado casa para os pais, porque os pais eram bem pobres, comprou também para ela, né? E ela renunciou. O que levou ela a renunciar a isso? O amor a Deus. Ela renunciou. Irmãs, e a gente vê também a vida dos missionários. Quantos missionários, para não negar sua fé em Cristo, eles morrem, eles preferem morrer. E esse relacionamento que vai crescendo diante de Deus, né, esse relacionamento nosso, a nossa espiritualidade vai crescendo diante dos meios de graça, nós também vamos renunciando a algumas coisas, por amor ao Senhor. E isso é obra, sabe, do nosso crescimento espiritual. Eu vou chegar lá mais. Irmãs, uma coisa que eu queria deixar aqui também bem claro, isso é muito importante, então presta atenção. As práticas espirituais que Deus nos concede, elas são apenas meio. Elas em si, elas não são espiritualidades. Elas em si. Elas não têm um fim em si mesmas. Não tem. Só Deus pode fazer que a devoção piedosa cresça em nosso coração. Devemos orar, irmãs, pelo nosso crescimento espiritual. Não é só praticar essas coisas. Então, eu quero ser espiritual, eu quero ser muito piedosa, né? Então, eu vou ler a Bíblia toda em uma semana. Pensou? Então, eu vou orar agora, já vou amanhecer de joelho. Então, eu vou ser uma pessoa muito espiritual. Nada disso, irmãs. A nossa espiritualidade, né? Nós crescemos em espiritualidade, né? Isso é um trabalhar de Deus, é uma manifestação da graça de Deus a nós, né? Nós devemos orar pelo nosso crescimento, né? E expressar a nossa total dependência dEle. Nós dependemos dEle para crescermos espiritualmente. Nós dependemos dEle. Não é algo que eu faço e é por causa das minhas forças, é por causa daquilo que eu fiz que eu vou ter. Mas é uma obra de Deus nas nossas vidas. Então, desculpa. É Ele que nos faz crescer em devoção. Irmãs, e nós vemos na Bíblia que Davi orou. Ele fala assim no Salmo 86, 11. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Salmo 86, 11. Irmãos, e também Paulo, ele sempre orava, antes quando ele ia em algumas cidades, fundar uma igreja, o que ele fazia? Ele fazia orações lindas. Em Colossenses 1, de 9 a 14, ele ora, eu não sei se eu dei esse tema aí para vocês lerem, porque ele é muito grande essa oração, acho que eu tirei, deixa eu ver se eu tirei, acho que eu tirei. Alguém pegou esse texto? Deixa eu ver. Não pegou esse texto, não, esse texto está aqui comigo. Mas porque ele é muito grande, então eu resolvi tirar. Então, Paulo, mas você pode ler em casa. Paulo ora pelos Colossenses, Paulo ora pelos Efésios, pedindo a Deus crescimento espiritual para eles. Paulo, o encargo do coração de Paulo era promover o pleno conhecimento da verdade de Deus, segundo a piedade. E ele orava ele orou pelos Colossenses, ele orou também pelos Efésios, para que Deus fizesse frutificar todo aquele ensinamento que ele estava fazendo, que ele estava dando para aquelas pessoas. Então, irmãs, nós devemos orar, nós devemos pedir isso a Deus. Senhor, me dá crescimento espiritual, me ajuda a ter um coração piedoso. É algo que nós devemos pedir isso para Ele, né? E os meios de graças, Ele pode proporcionar isso para nós, mas é meio, por isso que Ele até chama meios. Ele não tem um fim em si mesmo. Mas eu vou voltar um pouquinho mais sobre isso mais lá na frente, a gente volta. Irmãs, eu queria também que agora nós vamos para o segundo ponto: despir
e revestir. E para isso eu quero contar uma história bem interessante. É o seguinte, irmãs, eu me converti numa igreja que foi uma igreja que trabalhava muito com viciados em drogas, que trabalhava muito com pessoas que moravam na rua, e com esses andarilhos da rua. E constantemente na igreja tinha essas pessoas lá, frequentando, alguns convertiam, outros de repente começavam a frequentar, daqui a pouco sumia, e muitos realmente tinham uma experiência muito real com Deus. E essa história eu ouvi, sabe, embora eu frequentava lá, mas eu ouvi essa história. Conheci a pessoa, mas depois que eu fiquei sabendo da história da pessoa. Então, ela começou a frequentar a igreja, e ela começou a ir, e ela foi do jeito que ela estava, com aqueles trapinhos, com aquela roupa suja, toda rasgada, com aquele cheirinho bem característico de quem não toma banho há muito tempo. Então vocês imagina a cena, gente. Então, ela vinha para a igreja toda bem sujinha, aqueles trapinhos. E um dia, os irmãos falaram, vamos fazer uma vaquinha aí, vamos comprar roupas novas para ela, vamos dar algumas roupas para elas. E fizeram isso. E deram aquela sacola de roupa, ela ficou toda feliz e foi embora. Aí no próximo domingo, todo mundo com aquela expectativa, né? Opa, ela vai vir. Então vamos ver que roupinha que ela vai escolher para chegar aqui, né? E ela veio, ela realmente estava com uma roupa nova, e o pessoal vendo, não, ela estava com uma roupa nova, mas à medida que ela foi aproximando das pessoas, as pessoas perceberam que ela estava com aquela roupa nova, mas por baixo ela estava com aqueles trapinhos sujos e imundos, e parece que nem banho tinha tomado, porque o cheirinho ainda continuava. Então, ela simplesmente pegou a roupa limpa e nova e vestiu em cima dos trapos sujos. Irmãs, eu quis contar essa história porque muitas de nós podemos estar assim como esta mulher, em nossa caminhada cristã. Muitas vezes nós passamos uma imagem de piedade. Nós vestimos como mulher piedosa, nós arrumamos o cabelo, né, tudo de uma forma bem piedosa, nós falamos de forma piedosa, nós nos comportamos de forma piedosa, mas nós não estamos ainda tendo uma mente e um coração renovado, piedoso. Então, irmãs, quando a nossa mente não está sendo renovada pelas Escrituras, pensamos e agimos conforme a natureza velha. Porque a forma, irmãs, natural de pensarmos é conforme a natureza caída que está dentro de nós. É dessa forma que nós pensamos. Nós estamos no processo de despir e revestir, despir e revestir. Nós estamos nesse processo. Então a nossa forma natural de pensar é conforme a natureza do velho homem. Quem tirou Efésios 4, de 22 a 24, pode ler para mim. Quem tirou também Efésios 5, 26, por gentileza, pode abrir para mim, pode levantar e ler? Irmãs, ou seja, né, para revestir do novo homem, é preciso mudar a nossa forma de pensar, deixar de pensar como o velho homem pensa. Irmãs, e como o velho homem pensa? Esse texto também eu tinha tirado, mas depois eu coloquei, porque ele falou tanto ao meu coração. 2 Timóteo, quem tirou, por favor, leia em voz bem alta. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Eu tinha posto esse versículo, depois eu tirei. Falei, não, mas é muito pesado. Mas então, irmão, depois que eu fui estudar, palavra por palavra, eu fui ver, falei, eu vou estudar, né? E comecei a estudar, e eu comecei a pensar, falei, meu Deus, como que nós temos esta forma de pensar? Irmãs, toda a origem do nosso pecado, ele está diretamente ligado na nossa forma de pensar. Então, o homem será um egoísta. Quantas atitudes egoístas nós temos? Porque nós pensamos egoisticamente, né? Ele fala assim, arrogantes. Às vezes a gente acha melhor que os outros, não é? Às vezes a gente acha que o que eu sei,
É melhor do que o outro sabe. Quantas vezes a gente se acha arrogante, né? Presunçosos. Eu sou o dono da verdade. Eu sei mais que todo mundo. E isso muitas vezes, irmãs, é inconsciente, mas nós agimos dessa forma. Nós agimos dessa forma. Se a gente vai analisar, a gente fala assim, gente, quando eu comecei a estudar um por um, isso falou muito ao meu coração, irmãs. Eu falava assim, se eu for basear nisso daqui para me falar aqui, eu não falo. Porque como que nós temos ainda no coração, irmãs, e pensamos dessa forma, né? Sem domínio próprio. Isso a gente não tem esse problema, né, irmã? Mulher não ter domínio próprio? Se você que acha que ele errou. Mas não, né? Sem domínio próprio, não consegue controlar. Precipitadas. Também a gente não tem esse problema, né? Eu não tenho. Precipitadas, né? Soberbas. Então, irmãs, e tem muitas outras coisas que falam assim, né? Essa parte, quando eu li, eu falei assim, isso aqui eu não tenho. Ele fala que caluniadores, soberbos, mas amantes dos prazeres, inimigos, que sem amor pela família. Aí eu falei, isso aqui eu vou passar ali, isso que eu não tenho. Mas, irmãs, eu descobri na minha própria vida tantas atitudes que é falta de amor. Vou contar uma para vocês. Falei, falta de amor. Na minha casa eu tenho um armário onde eu coloco todas as minhas vasilhas de arroz, de feijão, né, de mantimento. E está escrito do lado de fora assim, arroz, feijão, cada uma tem seu nome escrito do lado de fora. Aí meu marido, de vez em quando, ele quer uma vasilha de açúcar ou de chá, ele abre aquele armário, tudo escrito. Ele vira para mim e fala, Li, aonde que está a vasilha de tal coisa? Eu falo, Ricardo, olha para o armário e lê, açúcar, café, fubá, está escrito aí, porque está bem na minha frente, eu coloquei tudo assim para facilitar até para ele. Irmãs, e quando eu estava estudando isso, Deus falou ao meu coração de uma forma tão profunda, que era falta de amor ao meu marido. Eu não podia chegar lá e falar assim, amor, espera aí que eu vou pegar para você. E isso é pequenininho, irmãs. Nós demonstramos falta de amor para nossa família por coisa pequena. De repente, quando a gente dá uma resposta meio atravessada para alguém, ou quando a gente, de repente, chama um filho e fica bravo com ele de forma excessiva, de forma que não tinha necessidade, ou para os nossos netos, ou não é? Então, irmãs, Deus mostrou tanta coisa no meu coração. E eu falei com Deus, eu vou voltar a colocar esse texto. Se vocês quiserem estudar, irmãs, eu tenho certeza que talvez vocês vão descobrir também muita coisa, que é a forma que você pensa também. Então, todo pecado, ele está ligado com uma forma de pensar. E o velho homem pensa dessa forma, como diz Timóteo, 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Irmãos, e em Filipenses dá um contraste tão lindo, tão maravilhoso, que eu queria que quem tivesse aí Filipenses 4, 8, levantasse e lesse, por favor. Irmãs, olha que contraste. Como que o novo homem pensa? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tremendo, né, irmãs? É tremendo. Despojar do velho homem não é mudar de atitudes, mas mudar a forma de pensar. É pensar conforme a palavra. É ver a vida com a mente de Cristo. É a nossa mente sendo moldadas pela mente de Cristo. Irmãs, e uma coisa que eu quero deixar bem claro, eu quero também que vocês prestem bastante atenção nisso. Uma coisa que eu quero deixar bem claro é que piedade não é sinônimo de bom comportamento. Piedade não é sinônimo de bom comportamento. Se eu chegar aqui e falar para vocês
que uma mulher piedosa é aquela que cuida bem do seu marido, que trata bem, que cuida bem dos seus filhos, que não tem ciúme, que não arruma confusão por causa do ciúme que tem. E se eu fizesse uma lista aqui, irmãs, e começasse a fazer, eu ia passar uma imagem, eu não ia passar uma imagem correta do que seja piedade. Vou dar exemplo. Irmãs, quando eu casei, eu tinha muito ciúme do meu marido. Tinha muito ciúme dele. E por causa do ciúme eu arrumava umas confusão, sabe? Mas eu vim de um lar em que meu pai traiu muito a minha mãe. Então era uma luta muito grande eu confiar no meu marido. Porque eu vim de um lar assim, em que meu pai traiu muito a minha mãe. Então, no começo do casamento, eu tive muito ciúme. Mas também no decorrer da minha vida, eu vi muitas mulheres que não tinham ciúme dos seus maridos. Mas será que elas eram mais espirituais do que eu por causa disso? Claro que não. Claro que não. Na verdade, elas não tinham passado pelas dificuldades que eu passei. Mas é claro que Deus queria tratar na minha vida com relação a isto. E me transformar nessa área. Claro, mas a minha dificuldade nessa área era grande, né? Por outro lado, irmãs, na minha família, quando eu era criança, eu tinha muitos afazeres. Minha mãe mandava muitos afazeres domésticos, eu tinha que ajudar bastante em casa. E eu acabei desenvolvendo uma rapidez e uma certa habilidade nos afazeres domésticos. Mas também, irmãs, eu encontro muitas irmãs que não têm tanta facilidade nos afazeres domésticos, que não têm tanta habilidade nos afazeres domésticos. Será que eu sou mais espiritual do que elas por causa disso? Também não, irmãs. Por causa da minha criação, eu tive mais facilidade nessa área. Irmãs, e isso é muito importante a gente pensar. Porque às vezes vão ter coisas que eu vou ter tanta facilidade, né? Eu vou ter uma facilidade maior, vamos dizer assim, de fazer determinadas coisas. Porque de repente a própria circunstâncias da minha vida proporcionou isso. E vai ter de repente outras irmãs que amam a Deus, que têm vivido uma vida com o Senhor, mas têm muita dificuldade em determinadas áreas. Isso não quer dizer que elas não estão crescendo em piedade e que não estão crescendo na graça. Porque a nossa vida é um processo. Deus trabalha conosco, não é de uma vez, é um processo. Então isso é muito importante, porque nós vamos ver uma pessoa bem certinha, vai falar que ela lá é tão espiritual. Olha só como ela fala mansinho, né? Então a gente vai começar a achar que espiritualidade é comportamento. Ele faz parte, mas não é só comportamento, que eu vou falar depois mais tarde também. Irmãs, então, agora eu vou para o terceiro ponto, que é a graça nos ensina a piedade. Quem pegou agora, Tito 2, de 11 a 13, pode ler. Amém. Irmãs, esse versículo é maravilhoso, né? A graça salvadora se manifestou em nosso favor. E essa mesma graça nos ensina a renunciar à impiedade e a viver de forma justa e piedosa. Irmãs, e a graça aqui não é uma pessoa, mas é a manifestação do agir de Deus, do próprio Deus em nosso favor. É o Deus de toda graça agindo em nós. É maravilhoso demais, né? Esse versículo falou tanto no meu coração. Quando eu leio esse versículo, eu fico, meu Deus do céu, gente, a gente tinha que dar pulo de alegria, né? Deus se manifestou a nós de forma salvadora, vindo até a nós,
nos buscando para Ele. E ainda Ele continua agindo, nos ensinando a viver de forma que o agrade. Não é gostoso isso? Ele nos dá a sua graça, Ele nos ensina e nos capacita através do nosso relacionamento com Ele. É Cristo sendo formado em nós. Isso é lindo demais, né? Isso enche meu coração de alegria. Isso é maravilhoso. Vou ler aqui. Deus se manifestou de forma salvadora a nós. Ele veio ao nosso encontro, foi o que eu acabei de falar. Mas não somente isso, nos salva, mas também nos ensina a viver de forma piedosa, que é desenvolver a nossa salvação. Irmãs, este relacionamento, nós somos ensinadas pelo próprio Deus. Isto é a manifestação da sua graça. Ele se revela a nós de forma pessoal. Ele nos cura, Ele nos liberta, Ele nos toca e Ele nos ajuda a renunciar às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Dá a impressão que Ele carrega a gente no colo, né? Não dá essa impressão? Né? Eu estou convivendo com uma netinha de... acho que 5 meses. De 5 meses. Então eu fico assim, gente, como ela é dependente de mim, né? Quando ela, às vezes ela vai lá para casa, se eu coloco ela assim, agora ela está meio independente, que ela vira de novo, né? Mas antigamente eu colocava ela assim, ela ficava. Que dependência, né? E isso me fez pensar, meu Deus, como eu preciso ser assim na mão de Deus, ser dependente dele totalmente, né? Então eu fico assim pensando, como que Deus é maravilhoso. Ele quer cuidar de nós, Ele quer nos ajudar a renunciar à impiedade e a viver de forma piedosa. É vontade dEle, é desejo dEle fazer isso. É um relacionamento com o próprio Deus, irmãs, pelo Espírito Santo. É estar sensível à voz dEle, o que Ele nos fala na palavra. Irmãs, Ele nos fala pela circunstância e pelo seu próprio Espírito. Não é ler, como eu já falei anteriormente, ler por ler. Mas é quando eu leio a palavra, eu querer ouvir o que o Espírito Santo quer falar comigo naquele trecho que você escolheu para ler. O que Deus quer falar comigo através disso? O que Deus está se revelando dEle mesmo para mim através desse trecho? É ler com cuidado, é ler com atenção. É ler a palavra querendo ouvir a voz de Deus. Irmãs, e Deus também usa muito também o Espírito Santo, né? É o meio que Ele usa para falar conosco, é pelo Espírito Santo. Porque Jesus foi e Ele enviou o Espírito Santo, Ele falou que Ele mandaria o Espírito Santo para estar conosco todos os dias da nossa vida, a ensinar o que Ele, a nos ajudar a ensinar aquilo que Ele mesmo ensinou, que Jesus ensinou. Então, irmãs, nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo fala conosco, muitas vezes nós é que não ouvimos. Então, irmãs, o Espírito Santo de Deus, Ele fala conosco, de repente, quando nós viemos nessa reunião, né? E nós estamos cantando uma música, de repente, o Espírito Santo, você está cantando uma verdade bíblica através daquele louvor, e o Espírito Santo vai e fala o seu coração de forma tão profunda, né? Se revelando a você. Ou às vezes quando nós vemos para prestar um culto a Deus, e aí de repente o pregador vem aqui e expõe aquele trecho bíblico, e de repente você está ouvindo aquela pregação, mas uma frase que ele falou entrou no seu coração como uma espada de 2 gumes. Não é verdade? É o Espírito Santo, é a graça nos ensinando, é o Espírito Santo falando conosco, é Ele se revelando a nós. E parece que aquele trecho, né? Já aconteceu muito isso comigo, eu tenho certeza que já aconteceu com vocês. De repente você está lendo um trecho e fala assim, gente, eu conheço esse trecho de cor, eu já li esse trecho, já ouvi pregação sobre esse trecho, mas quando eu li em determinado dia, aquele trecho falou tanto ao meu coração, eu vi coisas que eu não tinha visto ainda. É o Espírito Santo falando e ministrando a nós. E Ele também nos fala, irmãs, através da circunstância.
muitas vezes, olha, Deus é o Deus da circunstância. E Ele prepara circunstâncias para cada um de nós, pessoalmente. E muitas vezes, através da circunstância, não é a circunstância que me fala, é o Espírito Santo que usa as circunstâncias para falar e para moldar meu coração. Sempre pensando nisso. Então, Deus às vezes permite que eu passe umas circunstâncias mais difíceis, até sofremos às vezes, né, momentos de sofrimento, muitas vezes para nos tirar da zona de conforto, para nos levar para mais perto dEle, para revelar, para evidenciar o nosso coração pecaminoso. De repente, quando você, esses dias, irmãs, vou contar a experiência também que eu estou lembrando aqui. Eu tenho uma vizinha no meu prédio que ela, em circunstâncias simples, hein? Ela tem 2 filhos e ela sai para trabalhar de manhã cedinho e tem 2 filhos adolescentes. Os adolescentes saem para a escola, mas geralmente eles saem depois, eles não saem na hora que ela sai. E geralmente os adolescentes, eles saem e deixam a porta aberta. Ele deixa, a porta de entrada aberta e deixa também a porta da sacada aberta, né? Isso é coisa de adolescente. Eu não entendo isso, mas adolescente entende isso certinho, né? Sair e deixar as portas tudo abertas. Isso é com eles mesmo. Então, o que acontece, irmãs? Aquela porta, teve um dia que eu estava lá, estudando a Bíblia, toda piedosa, orando, lendo, né? Aí aquela porta batia. Aí a primeira batida, tudo jóia. Depois bati de novo. Vocês já viram porta de apartamento bater? Que delícia. E pá, de novo. E aquilo foi subindo uma ira no meu coração. Eu estava lá lendo a Bíblia orando, hein? Estava lá na maior piedade do mundo. Então, e aquela porta batendo. E aí eu comecei dentro do meu interior brigar com a vizinha. Eu falei, gente, quando ela chegar aqui, eu vou contar o que o filho dela faz. Falei, minha filha do céu, chegar de forma bem piedosa para ela, né? Seus filhos abrem, vai à porta e deixa a porta aberta e fica batendo, né? E na hora eu comecei, falei, quando ela chegar eu vou falar. E na hora o Espírito Santo falou ao meu coração. Deus falou tanto ao meu coração, olha aí como que você está agindo. Irmãs, Deus permitindo aquela circunstância para evidenciar o meu coração. Deus faz isso com a gente. De repente, um dia eu estava conversando com uma irmã, ela falou, Roseli, eu tenho um cachorro da minha vizinha que eu tenho vontade de dar veneno para ele, de tanto que ele late. Falei, irmã do céu, aproveita para crescer. Aproveita para dar graça, minha filha, aproveita para crescer, porque não ele vai mandar um leão da próxima vez. Então, irmãs, muitas vezes Deus permite circunstâncias da nossa vida para evidenciar o que está lá dentro do nosso coração. Atitudes que de repente nos levam a irar, que nos leva, né, a crescer em muitas coisas. E Deus é uma oportunidade de Deus nos mostrar o nosso coração. Então Deus nos fala através de circunstâncias. Deus nos fala. Cada circunstância da nossa vida, seja ela simples, seja ela no dia a dia, ou seja circunstâncias mais sofrimento, Deus sempre quer falar conosco. E Ele usa as circunstâncias para expor o nosso coração. Este trabalhar de Deus em nós, irmãs, é um processo que dura a vida toda. Isso significa, irmãs, que ninguém vai conseguir colocar tudo em prática. Porque não era fácil, né? Era só fazer um curso intensivo ali da graça e depois viver depois piedosamente de modo perfeito. Não, irmãs, isso é um processo na nossa vida que dura a vida inteira. Às vezes, irmãs, e às vezes nós caímos, às vezes nós falhamos, mas Deus, por sua graça, sempre continua nos ensinando, e nos ensinando, e nos ensinando. E na nossa caminhada nós vamos errar, nós vamos cair, nós vamos fazer coisas que não evidenciam uma vida piedosa, mas a graça de Deus, né, que é o próprio Espírito de Deus, que é o próprio Deus falando conosco, Ele nos ajuda.
Ele nos ajuda. E isso é muito consolador e tremendo, né? A graça nos ajuda. Deus não desiste de nós. Devemos sempre estar sensíveis e atentos ao nosso relacionamento íntimo com a palavra de Deus e o nosso relacionamento íntimo com o próprio Deus, pelo Espírito Santo. E alertas, irmãs, às circunstâncias que o próprio Deus prepara para nós. Então nós precisamos pedir isso a Deus, porque não, como eu já falei anteriormente, né, não é algo que eu faço, é algo que Ele faz por mim. E Ele usa meios, e eu respondo a essa graça. Então, irmãs, a quarta parte que eu queria colocar para vocês é o resumo. O que é piedade na prática? Então, voltando, o que é piedade na prática? Piedade na prática é responder ao primeiro e mais importante chamado de Deus para nossas vidas. Quem tirou 2 Timóteo 1:9, poderia ler para mim? Qual é este chamado de Deus, irmãs, para nós? Deus nos chama a andar com Ele. Este é o primeiro e mais importante chamado de nossa vida, a andar com Deus. Andar com Deus é conhecê-lo através das Escrituras e em nossa experiência prática. Responder ao nosso primeiro e mais importante chamado de andar com Deus é desenvolver e crescer em nossa espiritualidade diante de Deus. É aprender a andar com Deus no nosso dia a dia. É saber como andar com Deus através de sua palavra. Irmãs, muitas vezes eu passo ali correndo no bosque, e às vezes eu passo ali correndo de carro e não dá para me ver a beleza da natureza. Mas quando eu ando no bosque, irmãs, tudo muda. Tudo se torna diferente. Eu passo a ver a beleza da natureza. Eu passo a ver aquelas árvores, os diferentes tipos de árvores. Uma mais alta, uma mais baixa. Uma com folhinha mais verde, outras com folha mais clarinha. Né? Eu vejo flores diferentes. Eu vejo a beleza daquele bosque do Parque Ingá. Né? Eu vejo aquelas folhas no chão, lindas, né? Eu gosto muito de folha seca, eu acho tão bonito. Por mim nem varria lá, acho tão bonito. Aí, aquelas folhas secas assim no cantinho, que beleza, eu sinto aquele cheiro gostoso da natureza, do verde daquele bosque. Irmãs, Deus nos chama a andar com Ele, não é a correr com Ele não, é a andar com Ele. Quanto mais nos dedicamos a este relacionamento de intimidade com Ele, mais nós vamos sendo transformadas. Seu caráter, suas virtudes, seu amor, suas misericórdias vão crescendo em nós, vão ganhando nossos afetos, dominando a nossa mente e o nosso coração, e nos tornando cada vez mais pessoas piedosas, em atitudes, em ações, em modo de falar, em modo de pensar. E refletimos assim, irmãs, a beleza de Cristo. Andar com Deus envolve fé, obediência e confiança. Então, irmãs, eu queria concluir com uma frase. Como a fonte de poder da piedade é Cristo, assim o meio de experimentar esse poder é nos relacionando com Ele. Amém, irmãs? Eu queria deixar, isso falou muito ao meu coração, Deus falou muito ao meu coração através de cada versículo, e que Deus possa ter falado ao seu coração. Nesse momento, irmãs, eu queria que você abaixasse a sua cabeça. Piedade é crescer espiritualmente, é crescer no nosso relacionamento com Deus. Espiritualidade é vida com Deus.
É uma vida de devoção a Deus que reflete no nosso comportamento, nas nossas atitudes. Eu queria que você tivesse um momento com Deus, que você orasse, que você pedisse a Deus: Deus, me ajuda a crescer em piedade. Não é o que eu faço, não é o tanto que eu leio a Bíblia, não é o tanto que eu oro, mas é o tanto que eu me relaciono com Ele, é o tanto que eu me relaciono com a palavra. Então, irmãs, que Deus possa estar nos dando um desejo ardente de conhecê-lo como Pai, de reverenciá-lo como Senhor, e de desejar ardentemente fazer a sua vontade e agradá-lo mais que a morte. Vamos ter um momento de oração. Ó Deus, nesta hora também eu quero te pedir que o Senhor abençoe as nossas vidas. Ó Deus, que o Senhor possa estar derramando sobre nós a Tua graça a cada dia, para que possamos crescer e aprofundar no nosso relacionamento contigo, Senhor. Ó Deus, que nós possamos desejar cada dia mais Te conhecer, que nós possamos desejar cada dia mais, Senhor Deus, querer que Tu cresças em nós e que nós diminuamos, Senhor. Tenha misericórdia, ganhe os nossos afetos, ganhe o nosso coração para Ti. Ó Deus, que nós possamos, ó Deus, viver essa nova identidade que temos em Cristo. Somos filhas de Deus e nada muda isso. Ó Deus, que nós possamos viver, Senhor Deus, uma vida que glorifica o Teu nome. Ó Deus, nós dependemos, Senhor, do Teu atuar em nossa vida. Nós dependemos de Ti e nós Te pedimos, Senhor, faz isso em nós. Opera na nossa vida, ganhe o nosso coração. Que nós possamos, a cada dia, Senhor, sermos mais e mais ganhas por Ti e por Tua palavra. E viver uma vida que Te agrade. É o que eu Te peço para mim, é o que eu Te peço para cada uma de nós, em nome de Jesus. Amém.